Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, partimos para mais um conteúdo falando sobre suspensão de conta no Google Ads. Hoje nós falaremos sobre práticas proibidas. Você que está com sua conta suspensa por fraude em sistemas, práticas comerciais inaceitáveis ou qualquer outro tipo de prática que venha infringir a rede de publicidade do Google, ou você que deseja fazer com que a sua conta, a conta dos seus clientes, elas não sejam suspensas, os anúncios, eles não sejam reprovados ou limitados, nós estamos em meio a um curso. O curso que já teve 2 aulas. Inclusive, você vai observar no card aparecendo aqui em cima que você pode acessar a nossa playlist e consumir as outras 2 aulas do nosso curso de políticas do Google Ads, que tem o grande objetivo de fazer com que você entenda mais sobre as políticas para evitar suspensão e, se teve suspensão, fazer com que a sua conta, a conta do seu cliente, ela possa ser reativada. Na nossa terceira aula, na aula de hoje, nós falaremos sobre as práticas proibidas. E são várias práticas que o Google ele traz para nós. Eu dei 2 exemplos logo no início aqui da introdução, sobre práticas comerciais inaceitáveis e fraude em sistema. O que leva a fazer com que nós tenhamos práticas comerciais inaceitáveis? O que leva a fazer com que nossa conta ela seja suspensa por fraude em sistema? O que o Google ele entende sobre esses pontos? Qual que é o entendimento dele? Nós veremos na aula de hoje. Antes de nós iniciarmos, só quero deixar um recado institucional da Mazzucchin. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazzucchin é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazzucchin para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento, a Mazzucchin Plus, uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe, a trilha do sucesso passa pela Mazzucchin. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Voltando então, nós já estamos com o slide aberto sobre práticas proibidas. E o que contempla dentro de práticas proibidas? Nós temos o abuso da rede de publicidade, nós temos a coleta e uso de dados e nós temos as declarações falsas. Nós vamos destrinchar aí cada um desses 3. O primeiro deles que é o abuso da rede de publicidade. Então o que o Google ele entende como nós, usuários, nós anunciantes, estamos abusando de sua rede de publicidade? Vamos enxergar então. Abuso da rede de publicidade. Esta política trata sobre... Então vamos lá, se você teve suspensão de conta ou até mesmo uma reprovação de anúncio, ou seu cliente teve, que seja, com softwares maliciosos ou indesejados, aqui nós estamos falando exclusivamente do entendimento que o Google ele tem sobre 2 pontos diferentes, tá? Você pode ter um software malicioso em sua hospedagem no servidor, lá no teu site em si. Esse software, ele, por exemplo, pode ser o phishing, pode buscar capturar informações daqueles que acessam, navegam por esse site. Naturalmente, então, o seu anúncio ele pode ser reprovado e ou sua conta ela pode ser suspensa sem notificação prévia do Google, porque existe um software malicioso, conforme eu disse, em sua hospedagem. A partir desse momento, para que você possa sanar esse problema, você tem que passar um scan, um antivírus, enfim, para poder eliminar esse vírus, se é que de fato ele existe. E se foi apenas um erro do Google, conforme eu já falei nas aulas anteriores que ocorrem esses erros, é bem natural e comum, então você precisa de tirar, passar o seu site em vários, ou em alguns, pelo menos em 3 softwares que fazem esse monitoramento, que fazem essa verificação, que fazem um scan realmente nos arquivos do seu site, que verificam se existe algum tipo de vírus, e a partir desse momento que estes detectarem, olha, tá tudo perfeito, não tem vírus nenhum. Exemplo, você entrou lá no site da Vírus Total, colocou o link do teu site, ele mostrou tá perfeito, não tem problema nenhum. Então você vai armazenar esse print. Você foi lá no Google Search Console e você colocou para que o Google ele pudesse verificar se o teu site ele não existia nenhum tipo de problema, não está com problema de segurança. A partir do momento que ele deu um ok, beleza, coloca lá esse print e aí você irá enviar. Se for suspensão, preencher o formulário de contato com esses prints, falando, olha, provavelmente ocorreu uma falha da inteligência artificial em acreditar
que eu estava com um software malicioso aqui junto à minha hospedagem, junto ao meu site, mas eu não tenho problema algum, e eu estou dispondo isso, e eu estou provando isso através dos prints, 3 prints, eu indico que seja pelo menos 3, dispostos em anexo. Inclusive um deles é da própria ferramenta Google, do Google Search Console. Tá? Enfim, então isso você consegue enriquecer a sua defesa e fazer com que retorne. Agora, se for reprovação de anúncio, você vai contestar. Pela experiência que eu tenho aqui dentro da Mazuquim, muitas vezes o Google ele não retorna. Aí você precisa de entrar no chat, tá, para poder conversar ou ligar, que seja, lá para o time de suporte do Google, e a partir desse momento eles irão pedir esses prints para você, você irá enviar esses prints, e aí eles farão uma verificação interna para poder buscar reativar o seu anúncio, tá? Então existem aí essas duas possibilidades, se for suspensão, se for reprovação. Outra questão também que entra como software malicioso ou indesejado é quando você está anunciando um software e você, por exemplo, está anunciando um software que vai capturar informações, uma espécie de um vírus. Não pode, obviamente que não pode. A partir desse momento você também pode cair em softwares maliciosos ou indesejados e sua conta ela pode ser suspensa. Danilo, eu entrei como software, eu caí lá na política de softwares maliciosos ou indesejados, mas eu estou, por exemplo, divulgando um programa frente de caixa. Eu tenho uma software house, ou seja, eu sou uma empresa que fabrico softwares e eu estou divulgando o meu software, o meu aplicativo, que seja ou alguns destes, que eu comercializo aqui, que eu tenho dentro do meu portfólio, e eu caí nessa política de softwares maliciosos ou indesejados. Bom, acontece também, viu? Acontece isso. O Google, ele identificar que o software ao qual você está divulgando, mesmo, por exemplo, sendo o exemplo que eu dei aqui no software PDV de ponto de venda, ele seja um software malicioso, talvez até mesmo pela forma, algo que você escreveu lá no teu site, para a sua copy em si, ela deu a entender que esse software ele é sensível, trata de informações sensíveis, e a partir desse momento, então, ele coloca você dentro dessa política de software malicioso indesejado, e aí não tem outra alternativa, se for suspensão, a não ser você enviar o formulário e citar que foi um erro, mostrar lá o link do seu site, que, enfim, você está divulgando um aplicativo, divulgando um software que não tem nenhum tipo de problemática, não é um software nocivo, tá? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Dentro ainda do abuso da rede de publicidade, nós temos a vantagem injusta. Vantagem injusta é uma lista bem extensa que nós podemos considerar, mas tem uma que eu gosto de falar bastante que envolve afiliados. Então, se você estiver assistindo aqui e for um afiliado, coloca lá nos comentários, eu sou afiliado, e isso é importante para você, tá? Até para eu poder entender quantos afiliados que estão assistindo aqui os conteúdos, para que eu possa falar mais também sobre políticas e falar também de performance de campanha em Google e em outros players também para áreas específicas, como por exemplo para afiliados. Vantagem justa no caso de afiliados se dá de que forma? Vantagem justa, o Google ele pode suspender também automaticamente a sua conta, tá? Ou ele pode, dependendo da o que você esteja infringindo, ele pode trazer uma notificação. Pelos feedbacks, na verdade, pelas análises que eu tenho aqui, as consultorias que nós recebemos na Mazuquim, em sua maioria, o consumidor, o anunciante, ele não é avisado, a conta já é suspensa automaticamente. A vantagem justa, no caso de afiliados, se dá, por exemplo, quando você pega uma página de vendas, uma LP, uma landing page de vendas do produtor, e esse produtor, obviamente, ele tem outros afiliados que não seja apenas você, e também esse produtor, ele divulga a landing page dele de vendas dentro do Google Ads. A partir do momento que você tem 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil, 20 mil, enfim, X pessoas, mais do que uma, anunciando com termos semânticos ou os mesmos termos, a mesma página, a mesma LP, isso é uma vantagem competitiva injusta. Sua conta ela pode ser suspensa. Danilo, mas isso é uma prática tão normal no mundo dos afiliados? Mas é por isso que muitas consultorias também que nós fazemos aqui dentro da agência de suspensão de contas são para afiliados, são para produtores, porque suspende muita conta devido a isso. O que você deve fazer? O Google ele até diz que se você fizer uma chamada, tiver uma oferta muito parecida com a você, por exemplo, tem negócios diferentes ou vende produtos diferentes e você vai trabalhar, mas esses produtos diferentes eles acabam precisando de ser acionados com os mesmos termos ou com termos parecidos. O Google ele diz que as páginas de destino você deve buscar trabalhar
de uma forma que as comunicações elas sejam bem diferentes, bem distintas. Inclusive ele fala até de precificação. Então assim, a oferta, a ideia é que seja diferente, tá? Não muito próximo, não muito parecido, para que você não gere uma vantagem para você que é injusta perante aos demais que estão participando dos leilões, os demais que estão anunciando, os demais anunciantes. Então, o que você deve fazer nesse caso? Criar, você que é, por exemplo, afiliado, crie sua própria landing page. Ah, mas aqui tem uma oferta matadora, a copy está bem redigida, a copy tem início, meio e fim, tem uma call to action fantástica que faz com que venda bem. O próprio produtor ele posta lá os prints de quanto que ele vende, eu entendo, eu sei disso. Entretanto, para que você possa evitar ter a suspensão, ou se você teve a suspensão e quer reativar sua conta, mesmo que você consiga, para não ter uma nova suspensão, busca criar uma outra LP, pode usar toda a mesma base. O nosso português ele é riquíssimo, então existem sinônimos para diversas palavras diferentes. Você vai lá, coloca sinônimos, tá, no mesmo propósito, pode encaixar até dentro dos mesmos containers as informações, não tem problema, tá? E a partir desse momento, então, você tem uma página diferente, mas tão persuasiva quanto o que aquele produtor ele dispôs para você. Então, vantagem injusta, ela se dá através disso. Ah, mas é só com afiliados? Claro que não. Tem por exemplo, várias pessoas, vários anunciantes no Google que eles querem aparecer no mesmo leilão com sites diferentes. Então, eu já vi casos aqui de um cliente que ele gostaria de aparecer no mesmo leilão para alteração de MEI, tá? Para alteração de MEI, ele trabalhava com alteração, exclusão, e para alteração de MEI ele queria aparecer no mesmo leilão, porque a operação dele era razoavelmente grande, ele queria ter muito tráfego, e a partir desse momento, então, ele tinha duas páginas de destinos distintas, duas contas diferentes, entretanto, ele usava o mesmo canal de WhatsApp. E aí as contas dele foram suspensas, e foram suspensas por ele estar praticando uma vantagem injusta perante aos demais anunciantes do Google Ads. Tá? Então não pode fazer isso. Se o Google conseguir cruzar as informações, você pode ter este problema. Inclusive, também você pode gerar problema com informações coordenadas. Depois eu vou até falar sobre isso também aqui dentro dessa aula. Toma bastante cuidado quando você quer aparecer no mesmo leilão. Existem possibilidades, boas práticas que permitem que você apareça no mesmo leilão. Entretanto, você tem que tomar muito cuidado, conforme você escreve o seu site, como é que é a composição dele, quais são os meios de contato, se você colocou CNPJ ou não colocou no teu site, porque se cruzar as informações, se você estiver aparecendo no mesmo leilão, você pode perder uma das contas ou perder até mesmo as duas contas. Não pode gerar vantagem injusta. Abuso da rede de publicidade. Anúncio com conteúdo evasivo. Então, quando nós falamos sobre o conteúdo evasivo, são aqueles anúncios aos quais eles não estão ofertando exatamente a informação mais correta possível, a informação verdadeira. São aqueles anúncios que eles deixam implícito algumas informações que são vitais para nós, consumidores, podermos adquirir, entendermos como funciona aquele produto, se é de fato aquele produto, aquele serviço que eu quero adquirir. Então, essas práticas de anúncios com conteúdo evasivo, elas geram uma possibilidade de que o consumidor ele realize uma ação que não é exatamente aquela que ele deseja realizar. A partir desse momento, o que você tem que fazer? Se você foi, por exemplo, suspenso lá com conteúdo evasivo, você tem que rever os seus anúncios. Se, por exemplo, tem anúncio de display, rever as peças que você fez de display. Tem anúncio de vídeo, reveja as peças de vídeo. E, a partir desse momento, readaptar a sua copy, escrever da maneira correta, porque também existe a possibilidade de você querer, eu quero escrever aqui com letras maiúsculas e minúsculas, você pode ter um problema também. Com a comunicação com o consumidor e ter suspensão ou reprovação, faz a adequação para uma copy correta e a partir desse momento você pode retornar, na verdade solicitar que sua conta ela retorne preenchendo o formulário de suspensão de conta. Fraude em sistemas. Talvez o principal motivo de suspensão das contas é por fraude em sistemas. E por que é fraude em sistemas? Por dois motivos, na verdade. Porque é uma política ao qual muitos acabam cometendo, por vezes por ser leigo, não entender que aquilo que esteja sendo feito é ilegal, como, por exemplo, nas próprias aulas anteriores, cheguei a citar sobre isso, eu vou utilizar uma marca registrada
mas essa marca registrada, por ela ser registrada, eu não posso trafegar dentro do Google Ads, não posso colocar no meu título, não posso colocar no meu site, não posso colocar nível de palavra-chave, porque é uma marca registrada, mas você acabou colocando. Outros exemplos que falam sobre fraude em sistema. Você tem uma informação no seu site diferente dependendo de onde aquele consumidor está acessando o seu site. Então, quem é da parte sul-sudeste tem uma informação no teu site, um conteúdo. Quem é norte-nordeste tem outra informação. O Google ele diz que se forem informações diferentes para regiões, ou enfim, pessoas com perfis diferentes, mas que faça sentido, que agregue valor para elas, vou te dar um exemplo real. Eu tenho frete gratuito para sul-sudeste, para norte-nordeste eu não tenho. Então eu quero mostrar a informação que tem frete gratuito para quem é do sul-sudeste. Beleza, legal, agregou para quem é do sul-sudeste, né? E também agregou informação para quem é do norte-nordeste, porque ele vai ter que pagar pelo frete. Contudo, isso pode acontecer e acontece bastante da inteligência artificial. No momento que ela vai fazer os acessos no seu site, ela identificar que tem informações diferentes, tem conteúdos diferentes e acabar entendendo que talvez você esteja querendo burlar a rede de publicidade do Google, burlar o Google. E aí, se você quiser burlar o Google, você vai ser suspenso, sua conta, na verdade, né? Ela será suspensa e, na verdade, até a fala, você será suspenso é a mais correta. Porque você, usuário, você, anunciante, é suspenso, né? Não necessariamente a sua conta. Não necessariamente somente a sua conta, mas você como anunciante. Até pelo fato de que, não sei se você já teve a oportunidade de isso acontecer com você ou de conversar com quem aconteceu. Vou dar um exemplo. Minha conta foi suspensa por pagamento suspeito. Eu criei uma nova conta e aí minha conta ela foi suspensa por fraude em sistema. Uma conta foi suspensa por pagamento suspeito. Na hora que eu criei uma outra, ela foi suspensa por fraude em sistema, porque você está querendo burlar a rede do Google. Se você quiser burlar a rede do Google, naturalmente a sua conta ela será suspensa por fraude em sistema. Significa dizer que, se você teve qualquer outro tipo de suspensão, e aí você falou assim, puxa, mas eu preciso de anunciar no Google. Aí você então criou uma nova conta e o Google conseguiu identificar que você é quem criou, porque você está suspenso, é você o usuário. Eu, Danilo, estou suspenso, não é só minha conta. A partir desse momento, se ele identificou porque você está usando o mesmo site, ou porque você está usando o mesmo CNPJ, enfim, ele identificou. Com essa identificação que ele realizar, ele vai suspender a sua nova conta por fraude em sistema, automaticamente, no momento que ele identificar, tá bom? Então, a maioria das contas, elas tendem a ser suspensas por fraude em sistema também, por esse segundo motivo que eu falei. Diretrizes para webmasters. Então, quando nós falamos sobre diretrizes para webmasters, nós estamos falando muito da página de destino. Vou lhe dar um exemplo. Hoje em dia, já se fala muito de tráfego orgânico. Estamos dentro de uma era, principalmente pós-pandemia, pela necessidade de se anunciar na internet, aonde o tráfego pago, ele entrou em grande evidência. É natural que agora, 2023, é natural que ano passado, 2022, voltasse e agora aumentasse ainda mais muitos que nem enxergavam, entendiam o que era tráfego, passar a olhar para o tráfego orgânico. Isso é um processo natural. Porque a partir do momento que você olha para o tráfego pago que você precisou de fazer, por exemplo, por causa da pandemia, te trouxe um ótimo resultado, você quer continuar com ele, mas você fala, e aí, o que mais? O que tem mais? E aí, obviamente, se você estiver fazendo sozinho ou se estiver fazendo com um profissional, uma agência, que saiba lhe instruir ou você saiba se auto-instruir, consumir conteúdos que tragam essa instrução para vocês, vai entender que é muito saudável, é muito importante para o seu business, para o seu negócio. Se você, por exemplo, tem cliente, é muito importante para o negócio do seu cliente, não só ficar pautado em tráfego pago. É importante que você vá para o orgânico também. Danilo, por que você está falando isso? O que isso tem a ver? Vou dar um exemplo. O que você pode fazer num site organicamente que vai ajudar no ranqueamento. Antigamente ajudava até muito mais, mas agora com os algoritmos mais inteligentes do Google, isso ajuda menos, né? Que é a relação de você trabalhar com múltiplas palavras. Eu quero ser ranqueado com, por exemplo, empresa de marketing digital. Então, eu quero ser ranqueado com empresa de marketing digital no Google. Quem digitar empresa de marketing digital quer aparecer em primeiro lugar. Então, eu pego no meu site e eu crio eu coloco várias palavras-chave com empresa de marketing digital. Não tem problema você fazer isso dentro de um contexto. Eu fiz um artigo e coloquei 1000 palavras, empresas de marketing, empresa de marketing digital, mas eu tenho,
Por exemplo, tem 1 milhão de palavras, não tem problema você colocar do 1000, né? Agora, eu coloquei 1000 vezes lá escrito empresa de marketing digital. Entretanto, eu tenho 1.500 palavras dentro desse artigo. Significa dizer que você repetiu muitas vezes, significa dizer que você utilizou uma técnica de black hat. E a partir desse momento que você utilizou uma técnica ilegal dentro da sua plataforma, dentro do teu site, isso você pode cair como uma infração da rede de publicidade do Google e ter a sua conta no Google Ads suspensa. Olha só como é que é engraçado. Por você ter feito algo errado no teu site, tá? Você pode ter a sua conta do Google Ads sendo suspensa. Então tem que tomar muito cuidado com o que você faz, obviamente, também lá dentro do seu site, mesmo que isso que você faça seja com uma boa intenção de querer um ranqueamento melhor organicamente, porque você sabe que organicamente é importante estar bem ranqueado no site. Então aquilo que você faz dentro do teu site, obviamente, você está utilizando mesmo, vai impactar dentro do Google Ads, dentro do tráfego pago. Tráfego orgânico, nesse caso, impactando dentro do tráfego pago. O que mais que nós temos dentro das diretrizes para o Webmasters? Tem bastante coisa. Mas, por exemplo, vamos imaginar que você colocou uma característica dentro do teu site de redirecionamento. Conforme o consumidor ele vai acessando o teu site, vai existindo redirecionamentos involuntários, tá? Porque ele não está necessariamente o consumidor querendo acessar esse outro conteúdo, mas você está direcionando ele para outros conteúdos. Ele acessou quantas vezes você, por exemplo, foi baixar um programa, baixar ali um software, e aí do nada vem uma outra página carregando. Acontece bastante isso, né? Então o Google não permite, o Google diz que isso não pode acontecer. A partir do momento que isso aconteça, a sua conta ela pode ser suspensa. Então sua página de destino é muito importante. Errado é você, errado é quem pense que as políticas do Google Ads estão apenas dentro da conta do Google Ads. Não, o Google ele vai buscar verificar o que está acontecendo dentro da conta de maneira geral, ele verifica o que está acontecendo dentro do teu site e inclusive ele busca informações de terceiros também. Tá? Então é muito importante entender isso, que a inteligência artificial do Google ela não busca apenas itens para poder entender se você está cumprindo com as políticas do Google na própria conta, não tão somente no site, mas também ele busca de informações de sites terceiros, informações de terceiros, para ele poder falar, opa, pode continuar rodando ou não, opa, tem alguma infração aqui, não pode continuar rodando, tá? Então, quando nós falamos sobre abuso da rede de publicidade, nós estamos falando sobre, nesse caso, softwares maliciosos ou indesejados, vantagem justa, anúncio com conteúdo evasivo, com fraude em sistema e diretrizes para webmasters. Trouxe para você como funciona, citei para você que se foi suspenso, traga a correção. Se não teve problema nenhum, então envie o formulário já dizendo que o problema foi um erro da inteligência artificial, como você envia esse formulário, como você envia essa contestação. Tá? Então partimos agora para a coleta de uso de dados. Então uma outra forma de nós termos suspensão por uma prática proibida é através da coleta de uso de dados, mas geralmente na coleta de uso de dados, o Google primeiro ele vai te trazer uma notificação. Ao invés dele simplesmente suspender sua conta, ele vai notificar você. Ele vai falar, opa, Danilo, eu te dou 7 dias para você poder corrigir esse problema aqui. Tá? Então ele te traz uma notificação antes de fato suspender. O que nós temos dentro dessa política? Segurança e uso de dados inadequado. Então aqui a frase ela já diz muito, né? Se você tem um site inseguro, se você não usa da maneira correta os dados que você coleta. Então, por exemplo, você precisa, por algum motivo, ter um cadastro que vai pedir o CPF da pessoa, é uma informação sensível. Até mesmo o e-mail dessa pessoa é informação sensível. Então, você não tratar isso da maneira correta, o que seria, Danilo, não tratar da maneira correta? Vou te dar um exemplo. Na programação do teu site, para poder pegar aquele e-mail, tá jogando esse e-mail lá para a URL do site. Então, qualquer um que olhar a URL, ele consegue visualizar aquele e-mail que está lá na URL. Você fazendo isso, crackers têm mais facilidade para conseguir pegar aquela informação, roubar aquela informação. Você não está sabendo tratar o dado do seu cliente com responsabilidade. É um site inseguro, é um site mal projetado. Eu estou falando de site, mas pode ser uma plataforma qualquer, sua loja virtual, enfim, é mal projetado. A partir desse mal projetado no que tange a segurança. A partir desse momento, o Google ele não pode colocar em risco a segurança, a privacidade dos seus usuários, a minha, a sua e assim por diante. Então ele pode
suspender a conta, mas ele vai lhe informar primeiro, vai aparecer um recado lá para você na dashboard do Google e vai chegar um e-mail para você falando o que você deve adequar. Compartilhamento inaceitável de informações. Quando nós falamos de compartilhamento inaceitável de informações, que você pode ter suspensão, inclusive já vi algumas acontecerem automaticamente, sem notificação, é quando, um dos exemplos, tá? Tem muitas empresas, por exemplo, de marketing digital, que elas fazem o processo de coleta de leads, ela vai coletar leads de áreas específicas e depois ela vai comercializar essas leads. Só que aquela pessoa que preencheu o formulário, que virou uma lead, virou uma oportunidade, ela tem que aceitar. Ela tem que aceitar ter o seu e-mail, o seu nome, o seu telefone sendo vendido, comercializado para terceiros. Se ele não aceitou, se isso não está disposto lá no teu formulário, lá no teu site, que isso é que irá acontecer, que outras pessoas, que aquela informação ela será comercializada para outros, o Google ele pode te suspender a sua conta por compartilhamento inaceitável de informações. Tem mais itens ainda abaixo disso de compartilhamento inaceitável de informações, mas o processo que eu mais vejo e que eu pude trabalhar é justamente esse, em empresas que comercializam dados. Esse foi o exemplo que eu dei, né? Empresas que comercializam leads, mas tem outros que eles pegam dados demográficos, psicográficos e vendem para as corretoras venderem para outros grandes players e assim por diante. Tá? Então você pode cair como um compartilhamento inaceitável de informações. Uso indevido das informações pessoais, que é bem parecido com o primeiro, com segurança e uso de dados inadequado. Então, quando nós falamos sobre uso indevido de informações pessoais, nós estamos falando, por exemplo, de você coletar um CPF e a partir desse momento que você coletou esse CPF, ele ficar exposto para que outras pessoas eles possam visualizar aquele CPF. CPF é uma informação importante. Outras informações sensíveis, como por exemplo o RG, como a placa do carro daquela pessoa, como o Renavan, enfim, todas essas informações, elas, por serem tratadas como sensíveis, se associadas com outras informações, aquele atacante, aquele infrator, ele pode cometer fraudes. Então o Google ele trata de uma maneira muito séria e ele diz que a sua plataforma tem que ter uma boa estrutura de segurança se você vai pedir informações sensíveis. Agora, não, só tem um botão de WhatsApp, a pessoa que entra em contato comigo, tudo bem, pode ser uma landing pagezinha simples, sem tratamento de dados a nível de segurança. Agora, se você vai pedir informações sensíveis, você precisa de trazer segurança para o seu consumidor. Cookies não autorizados. O Google ele diz que o próprio Google ele coloca cookies nos nossos navegadores, né, nos nossos computadores, para que depois ele possa nos rastrear. Nós, anunciantes de Google, só conseguimos fazer remarketing de uma maneira mais precisa porque existem os cookies. Então, eu acessei agora uma plataforma do Google, eu fui cookado, existe um cookie, né, um pequeno programinha, um bloco de código que foi disposto ali no meu navegador, no meu computador. E a partir desse momento o Google ele fica monitorando os sites que eu acesso, ele começa a entender qual é o meu comportamento, ele sabe que agora eu preciso de comprar X item, porque eu começo a pesquisar sobre esse item do Google. É a partir dessas informações de N pessoas que são cookadas que depois nós, anunciantes, conseguimos lá no Google Ads, por exemplo, e segmentar por interesse. Há pessoas que estão pensando em comprar casa, pessoas que estão interessadas em iniciar a faculdade. É por isso que nós conseguimos fazer as segmentações. É por isso que nós conseguimos falar que, olha, eu não quero pessoas com 50% menor renda. Eu quero somente impactar as pessoas com 10% de maior renda. Porque o Google ele faz esse mapeamento, né? Não só dessa forma, mas também dessa forma. Mas o Google ele diz que, tudo bem, o Google pode, mas se outras pessoas, ou seja, você que tem um site, for coocar o seu consumidor, você tem que falar para ele que você está cookando. E você tem que deixar muito claro o que você vai acompanhar e como você vai tratar esses dados que você está coletando dele. Se você não informar que tem cookie e se você não informar de uma maneira ao qual seja rica realmente tudo que você fará com aquelas informações, a partir desse momento você também pode ter uma suspensão por cookies não autorizados. Declarações falsas. Por último agora, declarações falsas. Quando nós falamos de declarações falsas, nós vamos entrar numa série de possibilidades que você pode cometer, mesmo que você não queira cometer uma declaração falsa. Mas às vezes você colocou.
Faça curso de marketing, gestão de tráfego comigo. Eu garanto que você, pós terminar esse curso, você terá um emprego com um salário de ao menos XPTO. Você prometeu algo, você pode cumprir este algo? Ou eu posso falar, a cada 10 pessoas que fazem um curso de marketing digital, dessas 10, 9 pessoas conseguem entrar no mercado e começam a ganhar XPTO. A partir desse momento que você está divulgando algo que a pessoa, após adquirir, ela irá se transformar, ela vai sair de um ponto A, vai para um ponto B, você está prometendo algo para ela, você tem que cumprir. Você tem dados históricos, estatísticos para poder cumprir? Aí eu tenho. Está disposto no teu site? Ah, está. Tudo bem, está dentro da política. Não está, você está fora da política. Tá? Não, mas eu tenho, é verdade, mas não está no site. Se não está no site, você pode, você está falando, você está cometendo, pode estar infringindo e fazendo deturpação, declarações falsas. Obviamente, sua conta ela será suspensa e não tem notificação. Se o Google entender que você está, entre aspas, tá, mentindo para o consumidor dele, para quem está navegando, você está trazendo declarações que não são verdadeiras, você pode e terá, muito provavelmente, a suspensão da sua conta. E aí nós temos dentro de declarações falsas, que basicamente é mentir para o consumidor. Práticas comerciais inaceitáveis. Puxa, abaixo de fraude em sistema é o que eu mais encontro. Práticas comerciais inaceitáveis, que aí você entrará em um monte de possibilidades para ter práticas comerciais inaceitáveis. Quer exemplos? Vamos a exemplos então. Na verdade, eu até dei já um exemplo aqui no começo dessa introdução, né? Se você prometer algo, você não conseguir colocar no teu site que você de fato tem dados históricos, dados estatísticos, você está comprovando isso e pode entrar como prática comercial inaceitável. Se você prometer algo que você não pode, de maneira nenhuma você conseguirá cumprir, porque não depende de você, depende da natureza, por exemplo, tá? É a mesma coisa que eu prometer que amanhã estará sol. É uma prática comercial inaceitável. Você está mentindo porque você não pode, você depende de um terceiro. Então vamos colocar aqui um outro ponto. Eu vou prometer que eu vou conseguir trazer para você mais seguidores lá no Instagram. Eu estou vendendo seguidores. É uma prática comercial inaceitável, porque você depende de um terceiro. Você depende de um terceiro para poder realizar aquela ação de seguir, para que então você consiga entregar aquele valor, entregar aquela quantidade. Do contrário, você vai ter que mexer de alguma forma, que também é ilícita, com o algoritmo do Instagram. Então, de alguma maneira, alguém está saindo prejudicado. E se alguém está saindo prejudicado e você está trazendo, então, uma informação que ela é mentirosa, porque você não pode garantir aquilo, você está mentindo. Se você está mentindo, é uma declaração falsa, é uma prática comercial inaceitável. Acontece muitas práticas comerciais inaceitáveis. Eu tive, por exemplo, experiências até com um médico. O médico fazendo um anúncio falando sobre uma patologia e que se a pessoa se cuidasse de determinada forma, ela reduziria as possibilidades de ela ter aquela patologia. Assim também como se ele fizesse, quem já tem aquela patologia X, a partir desse momento que seguisse essa regra, essa dieta, poderia reduzir os efeitos que essa patologia ela causa no paciente. E ele também foi suspenso por práticas comerciais inaceitáveis porque nós não tínhamos disposto dentro do site os dados históricos e estatísticos, mostrando que de fato o impacto era menor, ou se seguisse aquela regra ali, as possibilidades, a probabilidade de você ter aquela patologia era menor. Então, cai-se muita gente cai dentro dessa política de práticas comerciais inaceitáveis. O que você tem que fazer? Você tem que corrigir, para poder, se você teve sua conta suspensa, corrigir seu anúncio, corrigir sua página de destino, deixar o mais claro possível para o consumidor. E a partir desse momento que você corrigiu, não tem mais nenhuma informação dúbia, nenhuma informação que possa fazer com que você possa ser encarado como um mentiroso, um declarador de informações inconsistentes, declarações falsas. A partir desse momento, então, aí sim, você pode preencher um formulário de contato, um formulário de suspensão, para que o Google ele possa reativar a sua conta. E aí eu indico o quê? Diga o que você encontrou de irregularidade. Fala para o Google, olha, eu encontrei que dentro da minha copy, no meu site, eu falava isto, era desse jeito, e eu alterei para isto, para ficar mais claro para o meu consumidor. Inclusive eu coloquei para ele poder visualizar esse anexo aqui, que deixa muito claro como funciona. E então eu peço, por gentileza, que minha conta ela seja reativada. Enfim, deixa explícito aquilo que você encontrou de errado e qual a solução que você deu.
Práticas enganosas coordenadas. Acontece muito isso em sites de política ou de ideologias, teorias da conspiração, pessoas que querem implantar um raciocínio no outro, ou querem mudar a opinião, querem formar a opinião, criam-se vários sites, por exemplo, e também várias contas dentro do Google Ads, e tem o mesmo propósito, divulgar a mesma informação para aquele mesmo público. E a partir desse momento aqui, dependendo do que você esteja divulgando, como por exemplo, divulgando uma ideologia, dependendo da forma como você divulga essa ideologia, e você força que os demais eles acreditem nessa ideologia, colocando, por exemplo, mentiras, né? A partir desse momento, então, é um conteúdo sensível, claro que é, e você está fazendo declarações falsas. Eu digo que é um conteúdo sensível porque aqui eu poderia entrar em alguns méritos aos quais eu não gostaria, mas para te dar exemplos, tem por vezes sites de igrejas, né, de determinadas denominações, que acreditam dentro acreditam em determinados processos religiosos, que se você cumprir esses processos, essas regras, você irá ganhar uma bênção X. Tá? Por exemplo, você vai para o céu quando você morrer. E aí estes sites, né, em geral, divulgam essa ideia, esse processo religioso, e para o Google isso é considerado uma prática inaceitável, isso é considerado você está enganando de alguma forma o consumidor, porque você não pode prometer nada que você em si, a sua empresa ou você que seja, possa cumprir. Nunca você pode prometer algo que o outro é que irá cumprir, a não ser que esse outro você consiga ter dados históricos e estatísticos. Aí sim você não terá problema, tá? Então, quando nós falamos sobre práticas enganosas coordenadas, conforme eu disse, está muito envolvido com ideologias que querem ser implantadas, está envolvido com teorias de conspiração, está muito envolvido em épocas de eleição para as pessoas formarem determinada opinião, e o Google ele tende a suspender. Declarações enganosas, que é muito parecido com práticas comerciais inaceitáveis, é você de fato enganar o consumidor. Então aí vai de diversos tipos diferentes, assim, você prometer que você vai entregar algo, mas na verdade você não entregar, você vender um serviço jurídico, mas você não falar que é serviço jurídico, ou você falar que é um serviço jurídico, mas ele não tem procedência jurídica, é extrajurídico, enfim. Então, de tudo que você imaginar, que você não trouxer as informações mais corretas possíveis, aquilo que de produto em si que você vai entregar, o serviço em si que você vai entregar, a solução que você vai entregar, se você colocar de uma forma que não seja mais verdadeira, pode entrar como declarações enganosas. Qualquer tipo de promessa que você fizer pode entrar como declarações enganosas, promessas que você não possa cumprir, conforme eu disse já 2, 3 vezes aqui dentro desse conteúdo. Tá? Pode entrar como declarações enganosas. Ai, Danilo, eu fui suspenso por declarações enganosas, mas eu não estou fazendo nada aqui, tá tudo certo. Beleza, eu entendo, mas olha lá o seu anúncio. Verifica qual é a parte do seu anúncio que talvez tenha algum tipo de dualidade, que talvez tenha alguma margem para interpretação que você possa estar enganando o consumidor. Olhou? Beleza, legal. Encontrou algo? Ah, encontrou? Readequa. Vai para o teu site. Olha o seu site todo. Todas as páginas dele. Tem algo ali que você não está informando, que deveria ser informado? Por exemplo, parece que é gratuito aquele serviço, mas ele é pago. Né? Então você quer o lead, tudo bem, mas é pago aquela informação. Então você tem que colocar que é paga aquela informação. Ou não deixar parecer que é gratuito. Tá? Então, de alguma forma, se a sua comunicação ela não for uma comunicação que deixe o consumidor entendendo perfeitamente o que você está ofertando, a maneira como você está ofertando, se é gratuito, se é pago, enfim, você pode ter problema com declarações falsas, com declarações enganosas. Práticas desonestas de preço, que é muito parecida com práticas com declarações enganosas. Por exemplo, o que eu disse mesmo, você fez lá um contexto parecendo que é gratuito. Fazer aquela ação é gratuita, mas na verdade não é, ela é paga. Então isso entra como uma prática desonesta de preço, porque você está ofertando que é gratuito, mas ele é pago. Você fala, baixa esse software gratuito. Aí quando a pessoa baixa, ela tem que colocar o cartão de crédito dela e já vai ser compensado ali o valor. Não, então é pago, não é gratuito. Não, mas Danilo, ele pode usar por 7 dias. Não, legal, tudo bem. Mas depois de 7 dias ele pode desvincular o cartão? Não, ele tem que usar por um mês, então não é gratuito, é pago.
Tá? Então acontece bastante. Inclusive eu já tive consultoria que eu realizei de suspensão de conta justamente por isso. Tá? Entrou como práticas comerciais inaceitáveis. Mas o problema era esse, que falava, use por 7 dias, gratuito, use por 7 dias, faça um test drive, 7 dias. Mas, na verdade, a pessoa tinha que associar o cartão de crédito e ela não podia depois desvincular esse cartão de crédito antes de 30 dias. Tá? E a partir desse momento, então, ele é pago, ele não é gratuito. Enfim. Indutor de cliques. Você já deve ter passado por isso. Imagina que você acesse um site, aí aparece lá para você assim, o seu computador está com vírus. E aí tem lá um botão, uma janelinha, geralmente um alert, né, para você poder clicar em escanear. Aquilo ali é um indutor de cliques. Ou, por exemplo, uma informação muito sensacionalista. Tá? Apareceu aquela informação, aquele banner com uma informação muito sensacionalista, e aí tem até o mousezinho, assim, já fazendo assim, né, a setinha de clique. Você está induzindo o consumidor a clicar, você não pode fazer isso. Inclusive, dentro das publicidades do Google, de banners, o ideal é você não colocar nem botão, sabe, desenhar o botãozinho, o ideal é você não colocar, tá? Para não entrar como indutor de cliques. E isso acontece bastante. Você vai em determinados sites, aí tem aqueles banners que são bem escandalosos, né, chamativos, por vezes alguns, conforme até citei anteriormente, parece que é um problema no seu computador, parece que é um alert no seu próprio computador, e aí você clica, e a partir desse momento que você clica, aí você é direcionado para um conteúdo, para um site. Geralmente, esses sites que trabalham com AdSense, que eles ganham por AdSense, através de, entre aspas, né, patrocínio do Google, a partir desse momento, então, para eles poderem ter muita monetização, eles aceitam qualquer tipo de publicidade, e aí muitas destas publicidades são de indutores de cliques. São banners que são ilícitos, propagandas ilícitas de se rodar no Google. Então toma bastante cuidado da forma como você cria suas peças publicitárias, como você cria sua peça para rodar em vídeo, você cria sua peça de imagem, porque se você criar uma peça publicitária onde ela não tenha qualidade gráfica, você pode ter suspensão. Se você criar uma peça publicitária ao qual você, de alguma maneira, colocou lá um botãozinho e a pessoa ela pensa que ali ela tem que clicar para poder ter uma informação qualquer, você pode ter suspensão, tá? Entra como indutor de cliques ou simplesmente como uma prática inaceitável de se realizar, uma prática de webmaster. Então toma bastante cuidado com isso, tá? Que, o próximo item aqui entra bastante nisso que eu coloquei, que é o design enganoso do anúncio, que é basicamente o que eu disse também. Então são políticas parecidas, a indutor de cliques, design enganoso do anúncio. Todo e qualquer design de anúncio que vise enganar o consumidor, você vai entrar dentro dessa política de declarações falsas. Tá? Mídia manipulada, acontece muito, na verdade, que eu vejo, tem também no Google, claro que tem na rede de display muito, tem muito em mídia nativa, né, tal Bula, Outbrain, tem muito em mídia social. Por exemplo, vamos imaginar que agora eu queira deixar Mazuquim com mais autoridade. E aí eu fui lá e fiz uma arte muito parecida com a G1.com, tá? G1.com. E a partir desse momento que a G1, que é um grande portal de notícias, eu coloquei que a Mazuquim, ela tem um faturamento de X, angariou X clientes, X personalidades, estão falando sobre a Mazuquim, etc. Primeiro que ali tem 2 pontos, né? Porque eu coloquei como se fosse um layout da G1, como se a G1 tivesse publicado isso, e eu coloquei uma rede de display, por exemplo. E o segundo problema é que eu coloquei que outras autoridades, influenciadores, estão falando sobre a Mazuquim. A partir desse momento que eu faço isso, na relação da mídia manipulada, por eu ter colocado um layout muito parecido com a G1.com, eu posso ter suspensão pela mídia manipulada, porque eu estou me passando como se de fato a G1 tivesse publicado. Se você olhar, tem muito isso no Instagram. Tem muito mesmo. E também tem muitos portais com mídia nativa. Se você entrar no Hotmail, no Terra, que tem espaços para mídia nativa, você vai encontrar isso. Algumas reportagens que parece que de fato foi um determinado portal que postou aquela reportagem, mas que não é o portal, foi só um design mesmo que colocou ali um layout parecido, que nem eu dei o exemplo da G1. Então ele colocou o vermelho exato da G1.com, aí colocou um logo bem parecido com o G1, a fonte utilizou a mesma fonte do site da G1, então uma mídia manipulada, você não pode fazer isso, tá? Senão você pode ter suspensão da sua conta, beleza? E se isso acontecer, o que você tem que fazer? Altera, se tiver a suspensão, altera, depois que você alterar, fala pro Google, olha, tava assim, agora tá assado, tá aos prints, eu quero que você reative a minha conta, por gentileza, desculpa por infringir as políticas do Google Ads, desculpa por
manipular, enfim, por realizar algum tipo, mesmo que não foi minha intenção, de trazer informações inverídicas, informações falsas para os consumidores do Google. Beleza? Então essa foi a terceira aula do nosso curso. Na próxima aula, nós falaremos sobre conteúdos e recursos restritos. Conteúdos e recursos restritos. Vou voltar aqui para o OBS. Beleza. Então assim, nós falamos sobre práticas proibidas. Eu espero que você tenha compreendido como funcionam as práticas proibidas, o que tem dentro das práticas proibidas. Eu busquei lhe falar o que existe e como você deve buscar reativar sua conta, ou o que você não deve cometer para que sua conta ela não seja suspensa, o anúncio ele não seja também reprovado, não seja limitado. Mas, como são muitos itens, eu preciso aqui de falar um pouco mais rápido. Se você quiser mais informações, coloca nos comentários. Danilo, olha, eu fui suspenso, a conta do meu cliente foi suspensa por tal item, o que você acha? Me ajuda aqui, olha, aconteceu isso. Olha, hoje o meu site fala assim, dá uma olhada nele, não tem problema, nós vamos conversando, vamos engajando aqui através dos comentários, beleza? Então eu te aguardo até a nossa próxima aula, nossa quarta aula, para que nós possamos dar continuidade ao nosso curso de políticas do Google Ads. Um abraço e até lá! Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.